Boa noite, alunos do curso de extensão Revolução Industrial. Meu nome é Valéria Portugal, sou aluna no curso de licenciatura em História da Universidade Uninter, Polo Tijuca, Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar dessa nova revolução, a chamada Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.4. Mas antes, né, vamos falar, vamos dar aqui, né, a dica, né, que é a cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, que é de 1968. 2001, Uma Odisseia no Espaço é baseado na obra do Arthur Clarke e foi roteirizado pelo próprio autor em parceria com o Kubrick. O filme mostra, né, um salto na história dos primórdios do homem para as viagens interplanetárias. Tornou-se um marco na história do cinema. Né? O filme ele mostra os saltos evolutivos do homem, quando este deixa de ser primata e conquista o espaço, ou seja, ao mesmo tempo em que o ser humano, né, descobre a tecnologia, também a usa para provocar os efeitos no meio ambiente. E na história, apesar disso, a adaptação ainda forma, né, uma imagem mais positiva do homem, pois no conflito entre máquina e homem, o robô é responsável por suas falhas. Já no livro, né, do autor do Clarke, ele atribuiu esse erro ao homem. Então, por isso eu escolhi esse filme, né, uma dica aí para quem gosta, né, de cinema, gosta desse assunto. Então, pesquise, assista, né? O filme é um filme muito bom, é um filme super recomendado também, né? Que fala, né, sobre esse avanço do homem, né, e da tecnologia. Né? Então vamos lá. A quarta revolução industrial, ou também conhecida, né, como indústria 4.4, é um conceito, né, desenvolvido pelo alemão Klaus Stubart, diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial. Hoje é uma realidade defendida por vários teóricos da área. Né? Então, segundo ele, a industrialização atingiria, né, uma quarta fase, que novamente transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. E, portanto, né, uma mudança de paradigma, não apenas mais uma etapa do desenvolvimento tecnológico. Né? Lembrando que a terceira, né, revolução industrial, ela trouxe os eletrônicos, a tecnologia, a informação e as telecomunicações, utilizando estas tecnologias como função. Né? A indústria 4.4 ela tende a ser totalmente automatizada a partir dos sistemas que combinam máquinas com processos digitais. Né? Então, aqui a gente vê a quarta revolução industrial, né? O que é exatamente, né, esse conceito. Então, são novas inovações tecnológicas, inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão em 3D, nanotecnologia, biotecnologia e armazenamento da energia em computação quântica. Mas aí vocês vão dizer, mas a gente não viu um pouco disso na terceira revolução? Sim, nós vimos. Só que aqui, né, a quarta revolução industrial ela não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes, e sim pelas mesmas transição em direção aos novos sistemas que farão, né, que farão e que serão construídos sob a infraestrutura da revolução digital. Né? Segundo o Schwartz, né, aqui a gente está sempre, como eu disse, a gente está sempre evoluindo. Então, essa quarta, né, revolução industrial é marcada pela nanotecnologia, né, pela neurotecnologia, pela
biotecnologia, pela robótica, pela inteligência artificial e o armazenamento das energias. Então, são, são uma junção, né, um braço, todos eles estão super interligados, né? E alguns países que já vivem, né, essa realidade, segundo o relatório de 2006 do FMI, são os países de Singapura, Finlândia, Noruega, Suécia, novamente aí, olha aí, Estados Unidos, né, Holanda e Israel. Esses países eles já estão praticamente, né, a esse passo dessa quarta revolução industrial. Eles já estão, né, aprimorando, né, são países que estão aí à frente, né, da terceira revolução, chamada terceira revolução industrial. O que distingue, né, das outras revoluções? A velocidade, né, da amplitude e profundidade, né, a função da tecnologia, da interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. Né? No campo, a Revolução 4.4, vamos chamar ela aqui assim, né, vou ficar mais fácil, Revolução 4.4, impressionou, né, e ao se conectar, né, com o trabalho dos maquinários já existentes, né, com um crescimento positivamente em um mercado responsável, né, por esse mercado do campo, né, ele é responsável hoje, né, por 23 a 24% do PIB no Brasil, né, a gente falando aqui em matérias do Brasil, em termos brasileiros, né, então essa experiência, né, essa mudança, né, esse crescimento, esse acúmulo de 14,5% foi, foi datado, né, pelo IBGE em 2017, né, gerou assim as primeiras revoluções na agricultura, né, chamado de Revolução Verde, né, o uso de sementes híbridas, indústrias de químicos no campo, né, que proporcionou, né, esse grande avanço. A segunda revolução verde aconteceu devido ao uso, né, das máquinas, novamente, né, como eu disse, as máquinas sempre evoluindo, né, novas máquinas, né, que permitem o uso, né, de GPS e georreferenciamento, esse georreferenciamento do campo, né, é algo que sela, né, o produto, é um produto de qualidade, é um produto que pode ser confiável, né, e as máquinas, hoje em dia, elas não só trabalham junto com o motorista, né, ela tem um GPS onde é controlado todo o seu processo, até mesmo do escritório. O produtor ele pode estar numa grande cidade, né, numa capital como São Paulo, e as suas máquinas trabalhando no campo, como por exemplo, no Rio Grande, né, do Sul, que são países, né, que são estados, perdão, de superprodutividade, né, no Paraná, suas máquinas podem, e elas estão sendo controladas por GPS. Ele está controlando no seu escritório, na sua casa, enfim. O terceiro, né, movimento, né, foi da biotecnologia, né, a partir dos anos 2000, que permitiu o uso, né, dos transgênicos. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre os produtos transgênicos e outras, né, várias possibilidades. Então, né, aqui, né, a gente vê, né, no avanço, né, dessa aí na indústria aí, né, a superação, né, da tarefa rígida e interação, né, dos sensores, capacita os robôs a compreender melhor o seu ambiente e empenhar em tarefas variadas, né? Então, quer dizer, aqui o robô, o condutor vai lá, liga a máquina e o robô faz, ou então ele dá o comando para o robô faz o seu processo. Assim também é na parte do campo, né? Liga uma máquina, ou a máquina sabe como colher, onde colher, ela é toda mapeada, né? Essas instalações de sensores em máquinas, né, que criam uma rede baseada na internet das coisas, né? É aqui que cria-se essa internet, né, permitindo a coleta de dados em tempo real, né, como eu disse,
que torna o agricultor, né, melhor, né, torna, né, o produtor agrícola, né, a melhorar a produtividade, a acompanhar, né, esse produto. E isso também se dá muito dentro das indústrias também, não é somente no campo, né? A gente vê isso também nas indústrias, né? Então, as categorias, a parte disso, a gente vê, né, alguns exemplos, né, dando uns exemplos aqui, parte do Uber, o Google, né, o WhatsApp. A gente vê que essas empresas também são empresas, elas trabalham de uma maneira diferenciada. Como assim? O Uber, né, que é a maior empresa de táxi no mundo e não possui sequer nenhum veículo. A pessoa vai lá, é aquilo que eu estava falando na aula passada, né, os serviços, é, o trabalhador, né, os serviços, o, perdão, que eu me perdi um pouquinho aqui. Os serviços autônomos, né? Ou serviços liberais. Ele vai lá, se oferece, né? Então o Uber é uma empresa que trabalha desse porte. O Facebook, né? O proprietário de mídia, né? Que popular do mundo, ele não cria nenhum conteúdo, né? Quem vai lá é a pessoa, ela faz um cadastro, cria o seu próprio conteúdo, alguns lançam seus vídeos, suas músicas, suas aulas, como eu tenho feito, né? Então, quer dizer, é outra empresa também que tem um lucro sem precisar gerar nenhum tipo de conteúdo, né? Eu também vi aqui, né, pesquisando, né, para essa aula, uma empresa varejista de maior valor no mundo que não possui nem estoque, que é chamada de Alibaba. Essa empresa, para vocês verem, é a maior empresa varejista e não possui estoque. Né? Ele trabalha naquela forma como a gente voltou lá atrás, né? A forma do toyotismo. Conforme ele tem demanda, ele vai, compra o produto e manda para os seus clientes, né? Então ele pede aos seus fornecedores, né? O estoque é controlado de uma outra forma. O Mercado Livre, que talvez todos vocês conheçam, né? Que é um outro provedor, né? Um dos maiores provedores, né? Da rede de servidor, que não possui sequer um produto no nome dele. Você vai lá, faz a hospedagem, você que oferece, né, o que você vai vender, né, seja produtos usados ou não usados, imóveis ou não imóveis, enfim, são esses tipos de empresas, né, que facilitam aí hoje em dia. Não precisa, né, se ter a empresa física, né, precisamente. Basta você ter um cadastro em um site confiável, obviamente, né, que faz todo esse processo para você. Na categoria, né, categoria da biologia, né, as inovações do campo da biologia, particularmente na genética, biologia sintética, né, modificar organismos já existentes, alterando seu código genético, possibilidade, né, de criar organismos personalizados. Né, o que seria isso? São as impressoras 3D, né, que hoje em dia a gente consegue, né, a engenharia genética, a capacidade de interferir e modificar seres vivos, né, animais e plantas, no caso dos transgênicos, né, adaptá-los às condições adversas, né, não é bem assim, não vamos entrar aqui na genética, né, até porque, mas não é uma clonagem, vamos dizer isso, é apenas uma modificação de genes que acontece, produz, né, alimentos mais saudáveis, animais mais saudáveis, né, condições que eles possam, tira-se ali do DNA um problema que ela venha adquirir, né, que o animal possa vir a adquirir. Né? Então, a possibilidade, né, da xenotransplantes, né, criação de órgãos, né, como eu falei, que é usado muito aqui, ó, a gente vê, né, a categoria biologia, na categoria biologia, uma das características da quarta revolução industrial é a impressão de 3D, né? Então, a robótica, né, está muito avançada, né, nesse ponto.
Lembrando, né, que a terceira revolução industrial também, né, ela teve essa participação. Tudo começa a partir daí, mas hoje em dia, como eu disse, tudo, né, vai se modificando mais rápido. Então, até mesmo, né, os veículos autônomos, né, como carros, caminhões, aviões, barcos e drones sem motorista, né, são capazes de executar tarefas sem precisar de um condutor. Isso é muito utilizado em alguns países obviamente, né, que utilizam, né, esse tipo, né, de tecnologia, como eu falei anteriormente, né, na aula, e até mesmo, né, nos campos. Então, o produtor, né, como eu disse, ele vem para a cidade, estuda, se forma, leva a tecnologia para o campo e muitas vezes. Peraí, só um minutinho que nós demos um probleminha aqui. Então, vamos dar seguimento. Então, outros avanços, né, tecnológicos são o robô, né, de última geração, como a gente falou, né, no caso do filme, né, Robô Bicentenário. Hoje já é possível a gente ver esses tipos de robôs em algumas feiras e até mesmo em alguns lugares, né, da Ásia, como recepcionistas, né, em shoppings, hotéis, restaurantes, né, o tele Sugerou, que é o telecirurgião, né? Você vê no fundo aqui dessa imagem, o cirurgião está lá fazendo a cirurgia, mas aqui tem um outro, né, acompanhando pela tela, né? E até mesmo, muitas vezes, tem um robô que orienta, né, esse cirurgião, né? Aqui o avanço da medicina, aqui embaixo, a gente pode ver que hoje em dia, mais e mais, né, os exames são feitos a partir desse avanço, é muito mais rápido. Antigamente, levava-se tempo para adquirir um diagnóstico. Hoje em dia, às vezes até na mesma hora, né, você faz a coletagem ali, se você precisa de um exame rápido, você já consegue, né, o resultado. O implante coclear, né, que é um aparelho, né, de surdez, né, ou para quem tem problemas, são aparelhos que implantam diretamente na pessoa, né, na cabeça, não precisa mais tirar e colocar, né, aquele aparelho. Então, em todos, né, a gente vê que aqui mais outros avanços tecnológicos, né, como eu disse, na agricultura, os transgênicos, uma rede de Wi-Fi, vocês verem aqui que tem um pessoal aqui discutindo, trabalhando ou fazendo uma palestra, enfim, e eles estão utilizando, né, todos eles estão monitorados, se vocês puderem ver atentamente, né, eles estão monitorados usando uma rede Wi-Fi, né, aqui é um lar, né? Então vocês veem que as tecnologias em casa, né? São algumas aqui que hoje em dia os jovens têm muito, que é o computador, o celular, o tablet, né? Entre outros aparelhos. E o trabalho que muita gente tem feito hoje em dia, que é o de home office, né? É um trabalho que nos Estados Unidos não é novidade, em países da Europa também não, e aqui no Brasil, com esses últimos tempos, né, de pandemia, foi algo que ficou bem mais próximo, né, para poder algumas empresas não fecharem, alguns setores não pararem, né, então o pessoal trabalhando em casa, em home office, e no meio desse tudo tem aqui a rede de servidor, né, no caso, um analista de sistema comandando tudo isso, porque não isso tudo, né, essa tecnologia toda, ela só chega na nossa casa a partir de uma grande empresa de servidor onde tem, né, os técnicos trabalhando para monitorar, e você vê que aqui é um só. Antigamente, acho que no início, né, logo assim que ela apareceu, era mais de um. Hoje em dia não, apenas um único, e de preferência, de repente, até jovem, comanda tudo isso, né? Todo esse sistema aqui. Então vamos lá. Aí aqui nós temos os impactos, né, dessa quarta revolução, porque tudo tem, né, o pós e o contra, né, os impactos. Então, que a gente vê, né, mudanças, né, disruptas, exponenciais digital e combinatórias, personalização de produtos e criação de novos modelos operacionais, competitividade econômica, né, baseada em inovação, redução de trabalho repetitivos e rotineiros, crescimento de ocupações e cargos criativos, né, cognitivos,
exigência de habilidades sociais, de tomada de decisão em situações de incerteza e de desenvolvimento de novas ideias, necessidade de resolução de problemas complexos, capacidade de se adaptar continuamente e desenvolver novas habilidades e competências dentro do contexto variado. O talento, né, se torna uma forma dominante de vantagens estratégicas e as organizações bem-sucedidas passarão cada vez mais de estruturas, né, hierárquica para os modelos mais colaborativos em rede, muito além dos aspectos, né, profissionais, novos arranjos sociais e culturais. Então, o que tudo isso quer dizer? Que em todos os postos, né, de trabalho, homens e mulheres terão de se envolver, né, de forma mais abrangente e sistemática com as máquinas, né, com parte de suas atividades diárias, né, como parte que é o que a gente já faz, né, nós estamos sempre ali com, né, manipulando, né, vamos dizer assim, ou se não é um celular, um computador, né, é um trabalho, a gente sempre manipula uma máquina, né, sempre teve. Então, quer dizer, a maior integração, né, com a tecnologia liberará tempo para os trabalhadores nos diferentes níveis empresariais se concentrarem mais plenamente, né, nas atividades que, que demandam habilidades que as máquinas, né, ainda não as dominaram. Então, quer dizer, você tem que ter uma habilidade para dominar aquelas máquinas, porque, como eu disse, tem muitas máquinas que faz o processo totalmente sozinho. Uma pessoa vai lá, liga e deixa ela trabalhando. Então, mas tem muitos setores que ainda precisa, né, desse manejo. Então, a pessoa precisa também saber, né, como manejar esse equipamento. E os trabalhadores altamente, né, qualificados que diminuem, né, as tecnologias provavelmente serão mais demandados, né, podendo aproveitar, né, as novas oportunidades à medida que o ambiente de trabalho se reinventa e atividades são terceirizadas pelas empresas, né? Então, no caso, assim, quem é aquele que domina, né, ele vai trabalhar menos, porque ele vai fazer o trabalho menos, porque ele vai ter uma máquina lá para fazer para ele, né? Ele só vai ter o hábito de controlar, né, para que nada saia errado, né? Os trabalhadores de nível médio, cujas as atividades possuem alta probabilidade, né, de automação, necessariamente deverão se recapacitar, né? Então ele vai ter que fazer uma reciclagem, né, para se preparar, né, e assumir essas funções complementares, né, àquelas que serão realizadas pelas máquinas. Então, se hoje você não se reinventa, não faz um curso, né, de qualificação, provavelmente a pessoa está fora do mercado. Não é? Numa entrevista de emprego, né, agora falando aqui até um pouco, né, de RH, as pessoas sempre sempre procurar saber quais são as suas experiências, quais são as suas qualificações. Então, sempre o reinventamento, né? As pessoas têm que estar sempre se reinventando, né? Trabalhadores em função menos qualificadas com relação às tecnologias, ainda que tenham ganho, né, de resultados e de produtividade, poderão sofrer pressão salarial, dada a grande oferta de mão de obra. Então, para esses trabalhadores que não se qualificam, né, que não estudam, né, vamos dizer assim, que não têm um curso qualificado, o que resta a ele é a mão de obra. Só que, de uma certa forma, essa função, né, é muito barata, porque há né, muita demanda, né? E como a gente disse, né, países muito pobres pegam esses tipos de serviços, né? Então fica muito barato. O que acontece, né? Enquanto, né, a Revolução 4.0 aumenta, né, as nossas relações individuais, né, e coletivas, né, com a tecnologia, ela também pode afetar negativamente nossa habilidade social e capacidade e empatia.
né? Muitas, às vezes o que pode também ajudar atrapalha muito, né? As conversas, né, presenciais estão povoadas por uma multidão de interações online. Isso faz surgir temores, né, de que toda uma geração de jovens consumidores pela mídia social já está se esforçando para conseguir ouvir os outros, né, fazer contato visual ou ler a linguagem corporal, porque hoje em dia as pessoas ficam muito afastadas, muito, ao mesmo tempo que está muito próximo, né, dessa tecnologia. A tecnologia ela deixa a gente muito próximo, ela também afasta. Então ali no ao vivo, né, vamos dizer assim, presencialmente, as pessoas não, hoje em dia não se sabe se comportar, né? Não tem aquele manejo de se comportar para uma dinâmica, uma entrevista de emprego, e isso também atrapalha, acaba atrapalhando, não é? Então, o fato, né, o fato de estar, de, o fato de estar sempre, né, conectado, nos, nos, nos prevalece, sim, né, de uma certa forma. A gente está em total globalização, né, o que eu volto aqui a dizer, né, a gente está em total conhecimento de tudo, mas ao mesmo tempo também, mesmo que estamos juntos, ao mesmo tempo estamos afastados, porque hoje em dia muitos jovens não sabem, né, como se comportar, né, como eu disse, né, em entrevistas de emprego e nas dinâmicas também, não sabe praticar uma dinâmica, né, a gente fica. Então, um dos nossos bens, né, mais importantes no momento é fazer, né, uma pausa, né, e refletir, e incentivar uma conversa séria, né, sem um auxílio, né, toda essa tecnologia, né, tentar, né, é, ajudar sim, mas tentar, de uma certa forma, buscar conhecimentos, né, mais plausíveis, mais juntos, né, mais presenciais, vamos dizer assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula, né? A gente fica por aqui. Não que seja não que seja ruim, né, a gente estar interagindo, né, estar próximo, mas também é necessário a gente estar junto, embora nesses momentos em que todos, né, estão mais afastados, né, estão pedindo para ficarem afastados. Mesmo assim, né, vocês vão pesquisando aí na internet, pesquisem na internet, pesquisem os livros também, que livro é muito importante, né? Tem muitos livros bons, né, que falam sobre esse assunto, muitos filmes, né? Assistam também alguns filmes que, né, remete a essas aulas que nós estamos tendo. E vamos à próxima e última aula a seguir, tá bom? Até a próxima, todos. Uma boa noite. Com Deus.